Muito bem, às vezes você, quando é criança, assiste um determinado desenho e acha que aquilo é pura ficção, mas no fundo tem um viés de verdade, porque as coisas podem ser assim ou mais ou menos assim em determinadas dimensões. Bom, não por acaso, e também não tão de propósito assim, estamos aqui com o livro Os Dragões. Um diamante no lodo não deixa de ser diamante. No capítulo 4, a conferência de Isabel de Aragão sobre a maldade organizada. Isabel de Aragão é um espírito muito evoluído, que do plano espiritual organiza uma série de falanges em favor do bem, da restauração e da regeneração do nosso planeta. Abençoada seja Isabel de Aragão. Uma das passagens da Terra, ainda na Idade Média, ela foi uma rainha, onde hoje poderia chamar de Espanha. Na época era o reino de Aragão. Depois se juntou o reino de Aragão com o reino de Castela e outros reinos foram se juntando para dar origem à Espanha. Bom, depois daquela conferência, no capítulo 4, em que ela aparece fazendo toda uma explanação, ela passa a palavra para um espírito chamado Cornélios. E na página 110 da segunda edição desse livro maravilhoso, nós temos aqui a segunda fala, que é mais ou menos como se fosse o terceiro parágrafo. Com certa dose de inibição, Cornélios iniciou sua explanação. Amigos, que fique claro minha condição de espírito em refazimento e recomeço. Não estou aqui para ensinar, pois carrego muitas lutas a vencer, e logo estarei na carne para reajuste. Estou no Hospital Esperança graças a Eurípides Barçanufo, grande benfeitor espiritual, que me salvou da condição de aprisionado, depois de falir como dragão justiceiro. A lei que rege essas paragens é a justiça dos prêmios e da exclusão, roteiros da recompensa ou castigo. Ele continua, já na página 111 ele fala: fui coroado dragão e já servi essas hordas por muito tempo. Em várias passagens entre uma e outra encarnação, falarei do que sei no intuito de colaborar. Estamos dando alguns saltos porque a ideia é pegar alguns tópicos da fala. No primeiro parágrafo da página 112, o Cornélios fala: os dragões pensam que a terra lhes pertence. Infelizmente, é o que eu mesmo pensava até pouco tempo fazendo parte desse grupo de hipnotizados. Uma extrema prepotência estimulada por processos de convivência com esses lugares e por induções infelizes pelas quais também passei, até universidades foram criadas nessas regiões. Técnicas eficazes de domínio mental são exercidas de forma a reter seus escravos. E aqui ele vai citando alguns eventos históricos em que os dragões tiveram participação, e talvez até outros seres também, no intuito da dominação para o mal. Na página 114, ele cita lá no primeiro parágrafo: Egito Antigo, Cruzadas, Templária, Inquisição, Noite de São Bartolomeu, formam alguns dos reflexos das trevas sob tutela dos dragões abismais, que cada dia mais buscam possuírem as rédeas da terra em suas mãos. Os justiceiros são os mesmos, entre aspas, soldados de Deus da Idade Média, cujo objetivo era defender a mensagem do Cristo. Todavia, a maldade é frágil e instável. As hordas que ergueram a polis do mal começaram a se digladiar entre si. Podem ser disciplinados, mas não sabem ser éticos. A vinda do Cristo ao mundo foi a segunda grande derrota na concepção dos asseclas de Lúcifer. Fragilizados por não conseguirem impedir a vinda de Jesus, criaram cisões e se enfraqueceram. Quando ele fala soldados de Deus da Idade Média, entre aspas, ele está falando daqueles cruzados que, de certa forma, alguns estavam sob guante hipnótico de dragões reencarnados, que reencarnavam, se infiltravam dentro de determinadas religiões e também do meio militar, e conseguiam, com determinadas condições, organizar a população, fazer um discurso, e naquele discurso, com a ajuda de seres desencarnados, eles iam hipnotizando aquela multidão e convencendo aquela grande multidão a ir libertar a Terra Santa, por exemplo, e matar centenas ou até milhares de pessoas por onde passassem. E aqui é onde eles falam, né, que eles têm bastante disciplina, mas ética não. É onde eles próprios se digladiam. E tem uma parte que ele fala os asseclas de Lúcifer. Veja bem, tem várias forças luciferianas, tá? O termo Lúcifer quer dizer espírito portador da luz.
Tem o chamado linha luciferiana dos anjos caídos, que é uma linha trevosa. E tem uma linha luciferiana que trabalha, por exemplo, na linha de Oxalá, que é uma linha totalmente iluminada. Tem até um mantra muito forte que as pessoas recitam para despertar o Deus interior, que diz: eu sou um Lúcifer, eu sou um portador da luz, eu sou a própria luz, eu sou Deus em mim, eu sou. Aí vai repetindo: eu sou um Lúcifer, eu sou um portador da luz, eu sou a própria luz, eu sou Deus em mim, eu sou. Eu sou um Lúcifer, eu sou um portador da luz, eu sou a própria luz, eu sou Deus em mim, eu sou. Esse mantra, ele é um mantra de expansão da aura e da consciência. É um mantra de muita força mesmo. É um mantra de luz. Então, no Lúcifer não necessariamente é um ser satânico, tá? Isso aqui é a opinião desse espírito chamado Cornélios, que usou essa expressão, vendo o lado luciferiano, que era o que ele conhecia, o único que ele conhecia, como a horda do mal. Tá bom? Foi muito bom Isabel de Aragão ter permitido que aquele irmão Cornélios que ele desse aquele depoimento como uma forma de mostrar ali, com uma pessoa que viveu ali dentro da organização, o que acontece dentro dos bastidores desse tipo de organização. Uma pergunta que pode ficar aí: quando um ser desse reencarna, ele não é perseguido pelos supostos dragões ou por outra horda na qual ele pertencesse? Sim, é perseguido. Eles tentam dar todo tipo de trabalhar a obra da pessoa, e muitas vezes, quando eles não conseguem destruir a obra da pessoa ou a própria pessoa na matéria, eles ferem quem a pessoa mais ama. Então, geralmente essas pessoas vêm com um trabalho. Uma pessoa como Cornélios, ele certamente reencarnaria com poder psíquico muito forte. Então, ou como um paranormal ou como um médium. E provavelmente, se bem acompanhado pelos bons espíritos, teria êxito na sua missão. Porém, sofreria uma série de tentações, inclusive sutis, para desviar do caminho e se perder, inclusive, em troca das coisas do mundo material, desejos, riquezas e outras coisas. Aí vai do compromisso dele com a luz. É o tipo de conexão e compromisso que ele estabeleceu antes de reencarnar. Se ele escutar o chamado e agarrar o arado com força para que a vinha realmente dê bons resultados, tudo bem. Agora, se titubear, aí complica. Esses seres vão entrando na vida da pessoa, com o tempo se passam pelos guias da pessoa, clonam-se igualmente, e quando vê, o camarada já está perdido ali numa chafurda espiritual e energética que fica difícil resgatar depois. Um dia os benfeitores até conseguem resgatar, mas dá trabalho, viu? Dá muito trabalho. O segredo é orar e vigiar. Eu vou encerrar aqui com um trecho do livro Obras Póstumas, primeira parte, Manifestação dos Espíritos, item 60, está na página 117, no capítulo 5. O capítulo 5 chama-se Os Dragões e Suas Ligações com a Comunidade Espírita. Diz assim: o que pode um espírito fazer com um indivíduo? Podem-no muitos espíritos com muitos indivíduos simultaneamente dar à obsessão caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos invade uma localidade e aí se manifestam de diversas maneiras. Foi uma epidemia desse gênero que se abateu sobre a Judéia ao tempo do Cristo. Ora, o Cristo, pela sua imensa superioridade moral, tinha sobre os demônios ou maus espíritos tal autoridade que bastava lhes ordenasse que se retirassem para que eles o fizessem, e para isso não empregava fórmulas nem gestos ou sinais. No Evangelho segundo o Espiritismo, do mestre Allan Kardec, capítulo 19, intitulado A Fé que Transporta Montanhas, no item 1, tem uma citação de Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 19, que diz: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e tenho apresentado a teus discípulos e eles não puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. Jesus o abençoou e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado.
Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Quando Jesus fala, ó geração incrédula e perversa, ele estava dizendo, no caso da perversidade, nesse caso aí, aquelas pessoas que insistem, não é aquela perversidade de ruindade, de ficar só torturando, no sentido de torturar, no sentido de sempre se corromper aos ditames da matéria, do mundo, dos prazeres do mundo físico. Cada época tem os seus prazeres, sua cultura, suas tentações. E ele queria dizer que as pessoas não se regeneravam, não mudavam de dentro para fora. Então eram pessoas de oração por fora, de muita prática, mas vivência interior nenhuma. Então elas não vibravam na sintonia dos bons espíritos. Não vibrando na sintonia dos bons espíritos, quando elas se aproximavam diante do espírito das trevas, eles não se sentiam intimidados, porque aquela pessoa não trazia luz suficiente, nem companhia espiritual de luz suficiente para pô-los a partir ou a correr dali. Jesus possuía. E então, nesse sentido, ele quis dizer, quando se refere também à questão da fé, né? Porque a fé, gente, ela faz toda a diferença na vida da pessoa. Às vezes a pessoa acha que tem fé e não tem. Tem gente que fala assim, por exemplo, você chega para uma pessoa e fala: você vai arrumar um emprego, né? Tenha fé. Não, mas eu acredito que Deus está preparando, Deus está preparando. Isso não é fé, tá? É esperança. Fé mesmo é quando a pessoa sente lá no coração que Deus já preparou. Por isso ela já agradece pelo emprego que ela já tem. Aí é onde dizia Jesus, né? A quem tem mais será dado, a quem não tem, até o que tem será tirado. Quando você quer uma coisa, de fato, você tem que visualizar